Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta para gente continuar com o PHP, né? E agora, para finalizar essa parte do PHP, tudo que eu queria mostrar para vocês antes de entrar na parte de banco de dados e se aprofundar em também a parte de orientação a objetos, né? Eu queria passar então agora para vocês essa parte sobre tratamento de arquivos com o PHP. Ou seja, como que nós podemos ler dados de arquivos armazenados, né, no servidor, e também como nós podemos gravar dados em arquivos, tá? Então, esse capítulo aqui, basicamente, vai trabalhar com esse assunto, tá? Bom, então, funções de manipulação de arquivos que nós vamos ver aqui. Aqui algumas informações básicas, né? Quando a gente vai trabalhar com manipulação de arquivos, tem algumas coisas que a gente deve considerar, né? Se nós vamos trabalhar com leitura, com gravação, posicionamento do ponteiro do arquivo, ou seja, nós vamos gravar esse arquivo desde o início, um arquivo em branco, reescrever um arquivo, ou seja, o ponteiro no início de um arquivo que já tem dados, ou se o ponteiro vai ser posicionado ao final e dar continuidade ao conteúdo que já está nesse arquivo, né? E também nós temos que ter aí bem acertada a questão de permissão de acesso, né? Então, a gente só vai conseguir escrever em um arquivo, ler um arquivo onde nós temos permissão na pasta e permissão, ou até mesmo no arquivo em questão, né? Que é a informação de read e write, né? Que a gente vai depois ver uma tabela certinha como funciona aí essa questão de permissões, tá? Bom, a primeira função que nós vamos ver aqui é a fopen, né? Que é para abrir um arquivo, tá? Então, nós temos aqui, olha, uma variável arquivo, e eu faço aqui a chamada da função fopen, passando o nome do arquivo que eu quero abrir. E aqui, olha, esse w mais é a permissão que eu quero usar para abrir esse arquivo, né? Então, ó, tenta abrir o arquivo teste, se conseguir, ele vai criar e guardar a referência nessa variável arquivo. Só mostrar para vocês a tabelinha antes de abrir esse código. Então, aqui, olha, se eu usar aqui, se eu usar, ao invés do W+, eu usar o R, naquele segundo parâmetro da função, eu vou abrir o arquivo somente para leitura, e o ponteiro vai ser colocado no início do arquivo. R+, ele abre para leitura e escrita, e também com o ponteiro no início do arquivo. O W abre somente para escrita, coloca o ponteiro no começo do arquivo, reduz o comprimento do arquivo para 0, se não existir, tenta criar. W+, ele abre para leitura e escrita, coloca o ponteiro no arquivo, reduzindo o comprimento para 0, se não existir, tenta criar, tá? Então, tem mais algumas aqui, né? Olha, o A abre somente para escrita, com o ponteiro no final, ou seja, ele não vai apagar o que está no arquivo, reduzir para 0, né? Ele continua o que já está no arquivo. Se o arquivo não existir, também tenta criar. O A+, abre para leitura e escrita, e também colocando o arquivo no final do arquivo, o ponteiro ao final do arquivo, e também tenta criar esse arquivo se ele não existir. O X, ele cria e abre o arquivo somente para escrita, e aí tem alguns detalhes aqui, né? Ele coloca o ponteiro no começo do arquivo. Se o arquivo já existir, essa chamada fopen vai falhar, tá? E vai retornar falso e vai gerar um warning pra gente, né? Que é um errinho ali indicando que o arquivo já existe, ele não pode criar, tá bom? E aí aqui é a mesma coisa no X+, a diferença é que daí é para leitura e escrita. Também coloca o ponteiro no início do arquivo, e se o arquivo já existir, ele vai dar erro, porque o X ele cria, né? O objetivo dele é criar um arquivo, tá? Bom, vamos ver aqui, né, um código que fica mais fácil para a gente entender. Então, aqui, olha,
eu estou usando a função fopen, tá? Eu tenho um arquivinho aqui, que eu chamei de log.txt. Vamos ver se eu acho ele aqui. Ele vai criar pra gente, porque se ele tivesse aqui, eu ia apagar, né? O log.txt. Eu tô criando com a permissão W+, ó. Ele vai abrir para leitura e escrita, tá? Se o arquivo não existir, ele tenta criar. Por que tenta? Porque se eu não tiver, por exemplo, permissão na pasta onde eu vou tentar criar esse arquivo, ele não vai conseguir, tá? Como eu estou trabalhando com o XAMPP, né, o Apache, né, instalado na minha própria máquina, eu tenho permissão aqui em todas as pastas. Quando a gente vai fazer isso no servidor, né, num servidor que não é o nosso computador, eu posso não ter permissão, meu usuário, ou o usuário do Apache, no caso, né, ou do web server que você estiver utilizando, ele pode não ter permissão em uma determinada pasta para criar arquivo, né? E aí a gente precisa solicitar essa permissão para quem gerencia esse servidor, ou se nós mesmos temos essa permissão, a gente precisa dar permissão nas pastas, né? Bom, então, olha só, o que esse código aqui vai fazer? Ele vai tentar executar fopen nesse arquivo aqui, log.txt, né? Como eu não tenho, então ele vai criar para mim, porque eu estou usando W+, né? Ele abre W+, é leitura e escrita, então eu posso ler o conteúdo, mas também posso escrever. E eu já estou usando aqui a função fwrite, né? A função fwrite, eu coloquei ela um pouquinho mais à frente, tá mais lá no finalzinho desse capítulo, depois a gente vai falar mais sobre essa parte também, mas está aqui, ó. Fwrite escreve um conteúdo da string, que a gente passa também como parâmetro, lá no arquivo, né? Então, aqui o que eu estou fazendo é exatamente isso, né? Olha, eu estou usando esse arquivo que eu li aqui, né? Essa referência para o arquivo que eu abri, e eu estou usando uma das funções que nós aprendemos na última videoaula, que é de data, né? Para escrever para mim a data lá no arquivo. E aí eu tenho que fechar, né? Todo resource, ou seja, todo recurso que eu abro, eu preciso fechar, né? Senão ele fica pendurado lá, aberto no meu servidor. Então, eu vou fazer o fclose dessa referência para esse arquivo e dou uma mensagenzinha aqui, arquivo criado com sucesso. Se tudo der certinho, a mensagem vai ser exibida para a gente. Então, olha só, eu vou executar aqui, eu já startei o meu XAMPP, já acessei aqui localhost, a pasta onde estão os meus arquivos, está aqui, ó, fopen, só tá a mensagem ali, sem grandes formatações. Se eu olhar agora aqui, olha, para ter criado um arquivinho log aqui, ó, que eu não tinha antes, log.txt, ó, criado agora, no momento em que eu estou gravando essa aula, olha, 23/8/2020, às 20 horas e 14 minutos, abrir, tá lá, ó, 24/8, tô com a minha data aqui meio errada, mas enfim, é a data que o XAMPP tá pegando, eu preciso ver por que tá pegando errado assim, mas isso é outro caso, mas para vocês verem que ele conseguiu escrever. Eu poderia escrever qualquer outra coisa aqui, né? Olha, testando fopen, né? E aí, o que vai acontecer agora? Olha, se eu mostrar para vocês aqui na tabelinha, vamos voltar lá na tabelinha de permissões, olha. O W+, olha só, ele reduz o comprimento para 0. Vamos ver isso aqui, ó. Eu vou executar novamente o fopen, ó, né? E vou abrir de novo o log, ó, testando fopen, ou seja, ele limpa o que estava antes. Então, eu perco o que estava antes no meu arquivo. Passa a valer o novo conteúdo, né? Ó, testando fopen novamente. Vou de novo executar lá o fopen, ó. E vou abrir novamente aqui o arquivo log. Tá lá.
Ah, então reduzir o comprimento para 0 é isso. Começa a valer o que eu tô mandando gravar. Eu perdi o que estava antes. Reduziu a 0 para daí gravar, ok? Então, essa é a funçãozinha fopen, tá? Depois, nós temos aqui a função fileSize, tá? Que vai retornar para a gente o tamanho de um arquivo, né? Então, eu vou abrir aqui a funçãozinha aqui, olha, fileSize. Basicamente, eu fiz só isso nesse script aqui. Opa! Eu vou pedir para ele falar para mim o tamanho do arquivo log. Deixa eu ver se eu tenho esse arquivo teste.txt aqui ainda, porque às vezes eu vou apagando. Olha, tem aqui, ó. Este arquivo foi criado, tem uns BRs aqui, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Apenas para testar funções de manipulação de arquivo criado por Simone, atualizado por alunos, tá? Vou tirar esse finalzinho aqui. Vou salvar. E aí eu vou executar a função fileSize, ele vai falar para mim qual que é o tamanho desse arquivo teste, tá? Então eu vou criar aqui, ó, clicar aqui, fileSize, ele mostrou lá, 144 KB, né? Então, isso daqui é só uma funçãozinha para a gente, de repente, se tem alguma limitação de tamanho de arquivo em algum servidor, alguma coisa do tipo, a gente pode fazer esses testes com if, com tamanho de arquivo, para verificar se a operação que eu estou querendo fazer vai ser possível, vai ser permitida, né? Que mais que nós temos aqui? Fread. Fread lê o conteúdo, tá? Do meu arquivo. Então, eu vou passar aí o nome do arquivo, né? E aí, o que vai acontecer, né? Eu posso informar um segundo parâmetro, que é o comprimento do arquivo. Né? Na verdade, a gente fala comprimento, mas é a quantidade de bytes que eu quero ler, né? Então, ele pode ler até esse length informado, ou até EOF, end of file, né? Ou seja, ele lê até que o fim do arquivo seja encontrado. Então, basicamente, são as regras aí que ele vai seguir para ler o conteúdo do arquivo que eu estou indicando, né? Deixa eu fechar aqui e abrir o arquivinho com fread. Então, está aqui, ó. File name é o teste, né? Esse daqui, tá? Aí, esse handle aqui, olha, tá, inclusive aqui no slide, olha, ele vai ler o arquivo, ó, fread, lê até length do ponteiro de arquivo informado em handle, né? Então, esses nomes das variáveis não precisam ser esses, mas eu estou seguindo ali de acordo com a documentação, tá? Então, o handle aqui, fopen, o arquivo que eu informei aqui em file name, eu poderia ter colocado direto o nome do arquivo, né? E aí, o que eu estou fazendo aqui, né? Olha, eu não informei um tamanho, porque eu estou usando fopen e não fread, né? Então, o que acontece? Aqui em handle, que é o ponteiro para o arquivo, eu informei R, porque eu só vou abrir para leitura. Então, eu estou abrindo teste.txt para leitura e armazenando esse ponteiro, essa referência aqui em handle. Conteúdo, aí sim, eu vou chamar o fread. O fread vai pegar essa referência aqui do arquivo que eu abri com fopen, né? Aí eu tô pegando aqui, ó, o tamanho total do meu arquivo. Então, eu tô usando, ó, a função fileSize em cima dessa variável para pegar o tamanho do arquivo. Ou seja, eu quero ler o arquivo todo, até o fileSize dele, ó, os bytes que eu vou informar aqui, né? E echo conteúdo, ou seja, ele vai exibir para mim esse conteúdo. Lembra que eu falei que tinha alguns HTMLs aqui, no caso BR, né? Ou seja, ele vai interpretar e vai quebrar as linhas aqui com os BRs de acordo com o que está aqui no TXT, né? E depois eu peço para executar fclose para fechar essa referência, né? Ó, o handle que está pendurada lá com o meu arquivo aberto, tá? Então, a gente vai executar aqui o fread e aí vocês estão vendo aqui, ó, tá? Basicamente, o que ele fez? Ele leu lá, ó,
Este arquivo foi criado, BR, quebrou linha, apenas para testar as BR. Funções, eu coloquei negrito, de manipulação de arquivos, do PHP, né? Aí eu coloquei um HRzinho aqui, certo? Criado por Simone, tá? Inclusive, isso aqui poderia também ter vindo para baixo aqui, sem problema algum, tá? Então, aqui depois a gente vai, inclusive, usar outras funções para alterar esse arquivo, tá? Então, aqui vocês têm a possibilidade de ler os dados armazenados em um arquivo. Então, é bem tranquilo também, né? O que mais que nós temos aqui? Além do fread. Nós temos a possibilidade de ler um arquivo linha a linha, né? Então, ele vai carregar todo o arquivo em um array, e aí a gente percorre linha a linha esse arquivo, tá? Então, cada elemento desse array, para onde o arquivo vai ser carregado, corresponde a uma linha do arquivo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. A função file. Então, tá aqui, ó, file. Cada linha do arquivo se torna um índice do array, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, a variável arquivo. Eu executei aqui file teste.txt, que é exatamente esse nosso arquivo aqui, tá? E aí, essa variável arquivo é um array. E aí, tem um for, né? Que vocês já estão adaptados a usar for em várias linguagens. Então, o for, ele vai começar em 0, ele vai até aqui o count arquivo, né? Olha, então, ele vai percorrendo para mim todas as linhas do arquivo, e mais para ir incrementando o for, e aí eu mando exibir, ó, linha 0, e aí o conteúdo da linha, que seria esse array arquivo na posição 0, é a primeira linha. Depois ele vai echo i, na verdade aqui vai ser a linha 1 e o conteúdo da linha 1, e assim por diante, né? Então, se a gente executar aqui agora, olha, file PHP, é o mesmo arquivo, o mesmo conteúdo, né? Só que ele foi fazendo aqui linha a linha, e onde aqui era, por exemplo, o BR, o HR, ele interpretou como HTML mesmo, né? Então, aqui a gente também tem a possibilidade de fazer assim, fazer a leitura linha a linha. Também é útil quando a gente está procurando por um conteúdo específico, né? Também fica mais fácil. Pode combinar com funções de string, né? Fica interessante. Aqui, o fget, ele também vai ler o arquivo linha a linha, né? Então, ele lê a linha de um ponteiro de arquivo, ele retorna essa linha para a gente até um determinado comprimento, né? E aí, quando não tiver mais dados para ler no ponteiro do arquivo, ele retorna false, tá? Então, eu vou abrir aqui. Cadê aqui? Vou fechar, abrir para vocês aqui o fget. Então, tá aqui, eu tinha usado o PHP Storm para criar, ficou um comentário aqui do PHP Storm. Então, eu tô abrindo um arquivo chamado alunos.txt. Vamos abrir aqui, ó, alunos.txt. Então, eu coloquei lá RA, nome, curso, RA, nome, curso. Então, coloquei alguns alunos aqui, né? E aí, eu tô fazendo, olha, tem uma função, que também está explicado lá nos slides, nós vamos falar sobre ela, que é essa função fileExists, né? Ele retorna true ou false, verifica se aquele arquivo existe, né? Poderia ter informado o caminho, tudo aqui também. E eu faço um if para verificar se esse arquivo aqui foi encontrado. Se existir, ok, ele faz o fopen para mim, apenas para leitura, né? Nós já vimos o fopen, tá? E deixa aqui a referência em file, né? E aí eu faço aqui, ó, enquanto não for fim de arquivo, o fget vai ler uma linha. Então, eu tenho esse ponteiro por arquivo aqui, né? Então, eu fiz aqui, linha, começa em 1. E aqui, olha, esse FEOF, ó, file, end of file, né? É a função que vai testar isso, se já chegou ao final do arquivo,
que está aqui nessa referência, nesse ponteiro, né, que nós abrimos aqui. Tá? Então, ele faz, ó, while not end of file desse arquivo, ele vai fazer para mim o eco, né? Então, ele vai lá, ó, linha, ele vai exibir aqui qual é a linha e vai fazer fget file, vai ler para mim aquela linha, tá? Então, ele vai ficar nesse loop aqui até chegar ao fim do arquivo, tá? E ao final, eu tenho que fazer o fclose aqui. Também tá com comentários aqui do PHP Store. O fclose dá referência para o meu arquivo, né? Então, aqui, vamos fazer novamente o fget, ó. Tá lá. Ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Tá? Então, esse for aqui, ele faz exatamente a leitura linha a linha, tá? Então, vocês vão ver que deu tudo aqui certinho, para ele ir exibindo pra gente o conteúdo do nosso arquivo, tá? Então, pessoal, nós temos aí bastante funções para ler conteúdo de arquivo, né? Essa daqui, né, file get contents aqui, tem alguns parâmetros, né? Então, por exemplo, ele lê o conteúdo de um arquivo para uma string. E fala aqui, olha, que essa é a função recomendada para ler o conteúdo de um arquivo em uma string, porque usa técnicas de mapeamento de memória. E isso, se for suportado pelo servidor onde está rodando o nosso PHP, vai melhorar aí a questão de desempenho. Então, arquivos grandes. Nesses nossos arquivos de exemplo pequenos, a gente não sente tanto essa diferença de performance, obviamente, né? Então, aqui, a file get contents, ela tem alguns parâmetros, né? Path, que é o caminho, ou o caminho, ou o nome do arquivo que vai ser lido. Esse include path aqui, que é um parâmetro opcional, ele é 1 se você quiser procurar o arquivo lá em um parâmetro que a gente tem no arquivo de configuração do PHP, lá no servidor, que é o php.ini, a gente tem lá um parâmetro que é o include path, e a gente pode ter lá uma determinada pasta onde a gente sempre quer que o arquivo seja procurado, né? Então, se a gente colocar 1, significa que eu quero que procure nessa pasta definida no PHP-ini, tá? Context também opcional, ele vai especificar o contexto do identificador do arquivo, né? Ou seja, um conjunto de opções que podem modificar o comportamento de um fluxo de dados. Então, isso pode ser ignorado também usando o null. O start opcional, ele vai especificar onde começa a ler o arquivo. Então, eu posso dizer se eu quero que comece de um determinado ponto ou não, senão ele vai ler do início. E o max length é quanto eu quero ler do arquivo, né? Então, também é opcional, senão ele lê inteirinho também. Tá? Então, a gente vai ver aqui, olha, um pequeno exemplo. Tem o arquivinho teste, que é esse aqui, que a gente já tinha visto, que é o arquivo que vai ser lido. E a função fileGetContents aqui. Tá? Todos os arquivos eu coloquei comentários, que depois eu vou postar para vocês lá junto com o nosso material. E aí vocês têm tudo comentado direitinho aqui. Tá? Então, olha, todos os parâmetros lá considerados opcionais, né? Olha, então eu só coloquei o que é requerido, que é o path, né? Então ele não vai procurar na pasta informada no php.ini e não vai usar nada disso aqui, então ele vai ler o meu arquivo diretamente aqui na pasta principal, onde eu estou aqui com o meu código, e vai ler o arquivo inteiro, porque eu não informei início e nada de quanto tem que ser lido, tá? E a leitura vai ocorrer assim como foi nos outros arquivos que nós vimos, né? Porque é pequeno, não dá para perceber a diferença de performance, né? Então, tá aqui o mesmo resultado. Se fosse um arquivo grande, como ele usa as técnicas de mapeamento de memória, ele teria uma performance um pouco melhor, tá? Então, em relação ao fread. O que mais que nós temos aqui? Lendo o conteúdo de um arquivo na web, né?
Então, a file get contents, ela também é bastante utilizada para isso. Vamos supor que eu queira ler o conteúdo de uma página, um site, né? Então, eu poderia colocar aqui o endereço de um site, ele vai retornar para mim o código, né, correspondente aí. Então, vamos pegar aqui, ó, file get contents aqui, ó, ler conteúdo de arquivo web, tá? Tá com o meu site aqui, ele tá fora do ar, vamos colocar algum outro site aqui. Eu vou colocar o nosso Cotil. cotil.unicamp.br aqui, né, ó. Então, eu tô lendo esse conteúdo e armazenando na variável homepage, dando um eco nessa variável, né? Então, vamos pegar aqui, ó, ler conteúdo arquivo web. O que que vai acontecer aqui, né? Olha só. Na verdade, aqui ele entrou no site. Vou pegar algum outro aqui. Vamos por o do slide, que é do nosso amigo professor Mattioli aqui. Soft Learn. Ele tá aqui, olha só, tentando, tá vendo? Executar o site, tá? Então, ele pega o conteúdo lá bonitinho, ó, e executa. Aquilo que ele encontra, ele faz. Se tiver imagem, qualquer coisa aqui, olha, que aí está no servidor, eu não tenho acesso, ele não vai conseguir exibir para mim. Mas todo o conteúdo textual ele conseguiu executar para mim normalmente. Ele buscou os dados lá, né? Ele devolve todo aquele código HTML, eu tenho esse código aqui, né? Então, esse eco, ele está jogando para mim, reconstruindo para mim aqui, ó, a página com o código lá do professor Mattioli. Tá vendo? Aqui no meu eco, ele jogou tudinho para mim aquele código, né? Então, eu tenho aqui a reconstrução daquela página, né? Eu poderia fazer outra coisa aqui, redirecionar isso para um arquivo meu e copiar esse código. Podemos até depois que a gente vê as funções de escrita fazer isso, né? Eu pegar essa variável aqui e com o fwrite criar um arquivo para mim e aí eu tenho esse código para eu poder estudar, fazer algo com ele, né? Então, isso também, essa função pode fazer, né? Bom, então, aqui nós vamos começar as funções de gravação. Então, eu vou parar aqui para essa videoaula não ficar muito longa e, na sequência, eu vou fazer para vocês a videoaula com as funções de gravação. Então, vocês têm aqui as funções de leitura, na sequência, as funções de gravação de dados em arquivo, ok? E aí, eu posto para vocês também. Até mais, pessoal!